Olá, e aí, tudo bem com você? Nesta edição, a gente vai entender direito sobre danos morais, cuja previsão está na Constituição Federal, no Código Civil e em outros diplomas legais, como o Código de Defesa do Consumidor. E para a gente debater os principais aspectos legais desse tema, com base na nossa realidade jurídica, em especial considerando a jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça, eu, Fátima Uchoa, e os meus dois convidados, contamos com a sua companhia a partir de agora. Pessoal, e vamos olhar aqui para o nosso telão, que eu tenho a maior honra, o maior orgulho de estar aqui com os meus dois convidados de hoje. Eu converso com o professor Nelson Rosenwald, ele que é advogado, parecerista e pós-doutor em Direito Civil e Societário, além de professor de mestrado e doutorado em Direito. Professor Nelson, muitíssimo obrigada desde já por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje aqui no Entender Direito. Um prazer, Fátima. Adorei o tema, gostei demais do convite e a satisfação é dobrada por estar com você e com meu amigo de vida, Felipe Braga Neto. Então, vai ser um ótimo programa. Já anunciou aí, para minha honra também, vou conversar com ele, Felipe Peixoto Braga Neto, que é procurador da República, professor e pós-doutor em Direito Civil. Professor Felipe, grande honra também falar com você aqui no Entender Direito. Ô, Fátima, a alegria, a honra são todas minhas. Eu uso as palavras do Nelson, é um prazer imenso estar aqui com esse programa já tão tradicional, né? O Entender Direito e, sobretudo, com meu amigo e parceiro de vida, que é o Nelson. Então a gente une o profissional e também os amigos, né? Que bom. Bom, eu quero agora fazer esse apurado justamente histórico, né? A gente voltando ali para os anos 1915, um julgamento no Supremo Tribunal Federal, o saudoso ministro da Corte, Pedro Lessa, foi pioneiro em trazer ao debate jurídico algo que só seria pacificado aí décadas depois, né? Ao reconhecer que não seria necessário contar na lei a declaração explícita sobre a indenização por dano moral para que o dano moral, fosse ali devido. Então, para a Lessa, na expressão dano está incluído o dano moral por si só. Nessa linha aí de raciocínio, nesse arcabouço histórico, eu pergunto a ambos, começando pelo professor Nelson, o que caracteriza concretamente essa dimensão aí moral de um abalo, de um dano, para que haja esse direito a reparação? É muito interessante, Fátima, iniciar com essa pergunta, porque nós publicamos há 3 anos atrás um livro chamado Protagonistas da Responsabilidade Civil, que é uma homenagem a todos os juristas já falecidos que construíram a trajetória da responsabilidade civil no direito brasileiro. E há um artigo dedicado ao ministro Pedro Lessa, porque, de fato, em um voto isolado, corajoso, muito avançado para a época, em 1920, Fátima, veja, ele disse que o dano moral não é suscetível de avaliação em moeda, ou seja, que não havia equivalência entre o prejuízo e o ressarcimento e que o ofensor no dano moral era condenado a indenizar apenas para se resguardar um direito que foi ofendido. Ou seja, ele fugiu daquela lógica oitocentista pela qual todo dano era exclusivamente patrimonial e pela qual não havia nenhuma proteção a direitos da personalidade. Pedro Lessa, então, ele merece as nossas homenagens. Agora, o que a gente vai debater ao longo do nosso programa é a evolução do dano moral, que passou por várias fases, até hoje em dia. Não é que nós chegamos atualmente no momento perfeito, mas nós já avançamos bastante de lá para cá. Mas teremos um tempo legal para debater tudo isso e eu creio que o Felipe pode trazer para nós essa evolução histórica. Quero ouvi-lo, professor Felipe. Não, Fátima, é isso. Assim, esse debate sobre aceitação ou não do dano moral, assim, falando só do Brasil, né, permeou boa parte do século passado. Boa parte. É engraçado que os juristas e os tribunais mais tradicionais, eles diziam assim, mas a dor não tem preço. Ainda era lá atrás, aquela ideia de confundir, que hoje não se confunde mais, o dano moral com a dor, com
enfim, a humilhação íntima, mas se dizia, a dor não tem preço, que é verdade, né? Só que daí se extraía a cínica conclusão de que, como a dor não tem preço, não vamos pagar nada por ela, né? O que obviamente era um equívoco. Até que veio, dentre outros, além de Pedro Lessa, Pontes de Miranda, por exemplo, que também está nesse livro magnífico que o Nelson mencionou, protagonista da responsabilidade civil. Ele falou o seguinte, Pontes de Miranda: não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Quer dizer, essa equivalência absoluta, matemática, na quantificação, nós não temos sequer nos danos materiais, sabe, Fátima? O que dizer nos morais? Isso é impossível. Aí houve esses embates na jurisprudência, e o leading case foi ali na década de 70 do século passado, um julgado relatado por um brilhante tributarista no Supremo, ministro Aliomar Baleiro. Assim, rapidamente, qual foi o caso? Houve um acidente de ônibus no qual houve a morte de duas crianças, de 6 e 9 anos. As crianças, claro, não trabalhavam, né? Então, o tribunal ACO, tribunal de origem, negou dos danos morais, tá? Aí houve a interposição do recurso extraordinário para o Supremo, e esse foi o primeiro caso do ministro Aliomar Baleiro, no qual se aceitou a indenizabilidade do chamado dano moral puro. Ah, tá, porque havia isso também, rapidamente. Mesmo quem aceitava o dano moral, ou parcela daqueles que aceitavam, só aceitavam quando o dano moral viesse conjugado com o dano material, o que certamente também era um equívoco. Até que Pontes falou: que mal entendida justiça é essa? Que mal entendida justiça é essa que indeniza o dano moral cumulado com o material, mas não indeniza o dano moral sozinho, né? Que mal entendida justiça é essa? Então, essa hesitação, Fátima, persistiu até que veio a Constituição de 88, que acabou com essa polêmica, que consagrou o dano moral no artigo 5º, incisos 5 e 10. A grande polêmica hoje continua sendo a questão da quantificação, mas eu acho que a gente vai falar disso depois, né? Ah, com certeza. E, professor Nelson, o professor Felipe falou há pouco sobre o dano material. Então, para a gente entender direito e não deixar de falar aí, mesmo que en passant, sobre esses outros tipos de dano, eu gostaria que você fizesse um breve panorama sobre o dano material, dano estético, enfim, o dano existencial também, por favor. Na verdade, Fátima e o nosso querido público, quando nós falamos a respeito do dano patrimonial, não é porque apenas existe uma dicotomia dano patrimonial e dano moral. De fato, existem vários outros danos, mas esse aperfeiçoamento doutrinário da jurisprudência, conforme Felipe disse, ele só veio a partir da Constituição de 1988. Hoje, talvez em 2025, seja melhor para quem está nos acompanhando entender que existe um gênero chamado dano extrapatrimonial, e esse gênero dano extrapatrimonial tem várias espécies. Tem o dano moral, tem o dano estético, tem o dano existencial, tem o dano à imagem. Todos eles, de alguma maneira, eles são figuras distintas do dano patrimonial. E cada um deles tem as suas peculiaridades. Ou seja, o que a gente vai falando, e acho que vai ficar claro para todo mundo ao longo do programa, é que o dano moral ele apenas é uma espécie do gênero dano extrapatrimonial. Mas, Felipe, fica à vontade se você já quiser começar a fazer essas distinções, partindo do dano estético, do dano à imagem. Não, Nelson, eu deixo para vocês trabalhar muito bem isso. Eu só lembro que, na minha visão, sabe, Fátima, o projeto de reforma do Código Civil, que está no Senado atualmente, ele acerta, porque, como o Nelson costuma falar, ele acaba com essa guerra de etiquetas, não é que acaba, deixa isso para o locus próprio que é a doutrina, né? Mas ele se limita a fazer a distinção, que eu acho corretíssima, tá? Passa a haver apenas, legislativamente falando, danos extrapatrimoniais e danos patrimoniais, né, Nelson? Isso é importante. E a evolução da doutrina é que vai
Porque, gente, é o seguinte, eu citei Pontes de Miranda, e Pontes de Miranda, Fátima, ele dizia que a teoria do dano é sempre a teoria daquele momento histórico, daquele momento histórico. E por quê? Porque as sociedades, através dos tempos, em seus ciclos históricos, elas mudam a percepção sobre o que é dano, entendeu? Quer dizer, o discurso humano não vê os danos do mesmo modo. Ó, por exemplo, eu costumo citar o seguinte exemplo. Para alguém do século XIX, ou até durante boa parte do século XX, o conceito de dano ambiental, por exemplo, Fátima, seria algo impensável. Simplesmente não havia essa percepção de um dano ambiental. Né, Nelson? E como mudamos em poucas décadas. Hoje, a doutrina mais atual fala em quê? Um novo direito fundamental. Um direito fundamental à estabilidade climática. Direito fundamental à estabilidade climática. A gente vai discutir muito, Nelson, nos próximos anos, a questão dos refugiados climáticos, entre outras questões. Mas, enfim, quando nós formos falar, eu acredito que falaremos dos danos morais coletivos, a gente volta a esses temas. Professor Nelson, então, o professor Felipe tinha falado dessa questão aí da precificação do dano moral, né? Eu quero saber se existem hoje parâmetros mais objetivos para a fixação desse valor, né, do quanto indenizatório. Por sorte, já há uma certa organização nesse sistema, que foi mérito do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o saudoso ministro Sanseverino, ao criar no STJ, em torno de 2012, o sistema bifásico para avaliação do dano extrapatrimonial. O que basicamente, Fátima, consiste o sistema bifásico? A primeira fase concerne a uma avaliação sobre qual é o bem jurídico que foi atingido. Então, vamos supor que a pessoa sofreu uma lesão à honra. Qual é a primeira fase? O juiz ele avaliará qual é a média das indenizações nos tribunais superiores para uma ofensa à honra. Então, essa visão muito ampla é a primeira fase. E a segunda fase desse sistema, por isso que o nome é sistema bifásico, é aquela pela qual o juiz ele entrará nas vicissitudes do caso, nas peculiaridades da espécie, ele observará aquela vítima em concreto para ver de que forma aquele dano à honra, nesse exemplo que eu estou dando, ele afetou aquela pessoa. Então, se, por exemplo, se aquele dano foi praticado contra uma pessoa pública, ele já tem uma certa conotação que vai influenciar na valoração. Se aquele dano, de alguma maneira, acarretou uma mudança na trajetória de vida, se foi uma ofensa grave à honra da pessoa. Então, todas essas peculiaridades vão impactar na ampliação daquele quantum ou na redução daquele quantum com relação ao valor médio que foi fixado na primeira fase. Não se trata, Fátima, obviamente, de um sistema perfeito, mas é uma fundamentação que gera maior segurança jurídica e faz com que essa decisão ela possa ser, de alguma maneira, mais objetiva e que ela possa ser objeto de um recurso por parte daquele que não ficou satisfeito com o seu resultado. Eu só complemento, lembrando o que o Nelson muito bem disse, que além de trazer o método bifásico, que aliás, que o STJ usa hoje o método bifásico, Fátima, tanto para quantificar danos morais individuais, como para quantificar danos morais coletivos. Perfeito. Mas indo além do que o Nelson falou, a reforma que está no Senado, da qual eu sou entusiasta, e o Nelson presidia a subcomissão de responsabilidade civil com brilhantismo, ela, além de trazer o método bifásico, ela traz critérios para a segunda fase do método bifásico. E isso falta muito hoje. Eu vou dar um passo atrás em relação ao método bifásico. Você perguntou, Fátima, sobre... Olha só, na minha primeira resposta, eu falei que a hesitação doutrinária acabou com a consagração pela Constituição, no artigo 5º,
Inciso 5 e 10, dano moral. Perfeito. Mas 35 anos depois, ou mais, né, dessa previsão da Constituição, até hoje, as juízas, os juízes ficam perdidos, sabe? Por quê? O Código 2002, né, Nelson, deveria ter trazido parâmetros, nortes, não para engessar, em absoluto, não para tarifar, em absoluto. Estabelecer. Os juízes, Fátima, ficam perdidos e, com frequência, ocorrem descompassos absurdos. Dois casos que eu costumo citar. Um deles, uma moça ia casar, aí foi ao buffet de festas marcar ali os detalhes do casamento, acertar. Lá chegando, foi brutalmente atacada por 6, 8 cães de guarda do dono do buffet, foi dilacerada, teve que passar por múltiplas cirurgias de reparação e recebeu apenas, como compensação moral, o mesmo valor que o STJ dá para inclusão indevida em cadastro negativo, que é um dano prosaico, bobo até, nem ré ipsa. Tem comparação entre os casos? Não tem. Então, casos iguais não podem ter respostas diferentes nessa matéria. Né? Casos diferentes não podem ter respostas iguais. Só concluindo, então hoje a lei civil pouco ajuda, não temos nada. Temos na CLT, é verdade, na CLT, que trata do dano extra patrimonial e traz critérios, até me parece de modo geral razoáveis, tá? Mas o Supremo, ano passado, não, 2023, o Supremo cortou 2 pontos corretamente, né, Nelson? Não se pode tarifar e também não se pode, como a CLT o fez, vincular a indenização ao salário do empregado, como Nelson e eu sempre defendemos em nossos livros, né? Então, o STF, em 3 ADIs, limitou isso. Rapidamente, eu falei que na segunda fase, o critério bifásico, o projeto do Código Civil retoma esse ponto. Basicamente, quais são os critérios que ele propõe? Gravidade de ofensa ao bem jurídico, grau de reversibilidade do dano e o nível de afetação ao projeto de vida, tá? Sem entrar, eu teria exemplos para cada um deles, mas isso, Fátima, aqui eu concluo mesmo, isso vai ao encontro, isso se harmoniza com os critérios, Nelson, que o STJ usa hoje na quantificação, que são basicamente, anotei aqui, gravidade da lesão, gravidade da lesão. Segundo, irreversibilidade da lesão, irreversibilidade da lesão. Terceiro, grau de culpa do ofensor. Sim, hoje, STJ, tribunal que tem, dentre suas funções constitucionais, a uniformização da lei federal no Brasil, aceita que a culpa do ofensor é um fator, sim, que pode elevar o valor da indenização. E concluo, penúltimo, nível socioeconômico das partes, ofensor e ofendido, e, por fim, proibição do enriquecimento sem causa, que eu tenho críticas, mas fico por aqui. Já que o professor Felipe tocou nesse assunto do dano in re ipsa, eu gostaria que o professor Nelson, então, explicasse para quem quer entender direito o que envolve esse tipo de dano, e aproveitando também falar desse dano moral coletivo em casos envolvendo crianças, adolescentes, idosos, enfim, pessoas com deficiência. E isso tudo, né, julgado aqui pelo STJ, já tivemos caso envolvendo esse dano moral coletivo em re ipsa, envolvendo também o desmatamento na floresta amazônica. E como é que você, então, avalia a efetivação, né, dessas condenações aí por dano moral coletivo na proteção das minorias e do meio ambiente? Vamos lá então, Fátima. Primeiro ponto, o que seria o dano moral em ré ipsa, que é uma figura bastante utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça hoje? Vamos pensar em um exemplo prosaico da vida. Uma pessoa é atropelada e quebra a perna. Essa pessoa, ela não precisa provar para o juiz que ela sofreu dores lancinantes, que ela tomou antidepressivos, que ela foi internada em uma clínica para se recuperar,
Ou seja, as sensações subjetivas, elas não necessitam de prova, porque a ideia do dano em re ipsa é que basta que você narre o fato, prove concretamente que ocorreu o evento lesivo, que as suas consequências, ou seja, que o dano, o prejuízo, ele já estará comprovado. Então, a ideia do dano em re ipsa é justamente afastar o subjetivismo na questão da demonstração do dano moral. É evidente, Fátima, que não são todas as hipóteses de danos morais que são privilegiadas pelo critério em re ipsa. Muitas situações, elas demandam concretamente que a vítima demonstre que houve uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Mas em casos como esse que eu trouxe, em casos, por exemplo, como violação à imagem, se alguém capta a minha imagem sem o meu consentimento, pronto, já houve o dano à imagem. Não há necessidade que a vítima demonstre que ela sofreu um prejuízo econômico, que houve uma ofensa à sua privacidade, que houve uma lesão à sua honra. A captação indevida da imagem por si só já gera a indenização. Então, são algumas situações onde se aplica a figura do dano em re ipsa, que, Fátima, ainda é uma figura em construção, porque existem sim dissonâncias doutrinárias sobre o que seria exatamente o seu conteúdo. Mas, rapidamente, já avançando a sua segunda pergunta, o dano moral coletivo tem sido entendido pelo STJ como um dano em re ipsa também. Ou seja, o dano moral coletivo como uma violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade também tem sido considerado um dano em re ipsa. Eu, Nelson, assim como o Felipe, nós temos uma opinião muito peculiar sobre o dano moral coletivo. Fátima, eu vou resumir em 1 minuto no máximo. Qual que é? O dano moral coletivo, ele não é uma soma de vários danos morais individuais, porque o dano moral individual é uma violação a direitos da personalidade, a situações existenciais, mas não haveria um dano moral de toda uma coletividade. Não estou querendo desvalorizar o dano moral coletivo de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que essa expressão dano moral coletivo, ela é muito importante se ela for utilizada como uma sanção punitiva contra ofensores que violam valores transindividuais, como o meio ambiente, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural. Então, a nossa ideia como doutrinadores, eu e Felipe, é estimular os tribunais a que apliquem sanções exemplares e pedagógicas em nível de dano moral coletivo, para que justamente essa eficácia punitiva ela tenha uma capacidade de desencorajar outros potenciais ofensores, no sentido de não causarem esses danos a valores transindividuais. Felipe é um entusiasta da figura, eu até peço que você complemente minha explicação, Felipe, no que tange a esses valores que a Fátima colocou aqui. Perfeito, amigo. Não, e só complementando, Nelson, que a própria visão, Fátima, sobre a questão do in re ipsa, obviamente é dinâmica, né? Para ficar em casos mais concretos que eu sei que as pessoas gostam. Por exemplo, atrasos de voo. Atraso de voo, Fátima, gera dano moral? Sim, pode gerar. Mas por muito tempo o STJ entendeu que esse era um dano in re ipsa. Há alguns anos ele mudou a jurisprudência e fala, não, um atraso de voo, um cancelamento, pode gerar um dano moral, mas você tem que provar a circunstância específica. No caso concreto que o STJ aceitou essa argumentação, foi um cancelamento de voo que impediu a pessoa de chegar no hospital onde o pai estava morrendo. E aí foi dado dano moral, mas não é um dano moral em re ipsa. Outro exemplo que não é dano moral sofrido por pessoa jurídica. O STJ aceita que seja um dano indenizável, mas não é em re ipsa. Quais seriam, então? Inclusão indevida em cadastro negativo, é um dano bem prosaico, como eu disse.
é, casos de violência contra a mulher, por exemplo. Houve um caso muito interessante de uma empresa que vendia sardinha em lata, Nelson, numa embalagem com peso real inferior à embalagem. A ministra Nancy Andrighi condenou essa empresa por dano moral coletivo. Por exemplo, digamos que o irmão de alguém morre num acidente aéreo, tá? Então, também há dano moral coletivo, que, segundo o STJ, é in re ipsa. Esse é um ponto interessante também, tá? Quem faz jus a essa indenização num caso concreto? A lei pouco ajuda também, tá? O STJ meio que aceita que há uma presunção, em caso de morte, por exemplo, de filhos em relação a pais e vice-versa, e cônjuges e companheiros, enquanto não separados de fato, tá? Há irmãos também, mesmo irmãos unilaterais. Os demais casos, não. Sobrinhos, noivos, namorados, tem que ver a situação concreta. Só uma palavra muito breve sobre o dano moral coletivo. Eu trouxe aqui, como que eu com o meu computador aqui, eu não vou citar julgados não, tá, gente? Mas só um que eu peço que vocês... É o RESP, é o RESP 1 586 515 da nunca, da nunca suficientemente louvada, brilhante, generosa ministra Nancy Andrighi. Ela menciona que o dano moral coletivo, segundo o STJ, tem três funções, tá? Primeira, proporcionar a compensação, a lesão ao interesse extrapatrimonial da coletividade. Segunda função, sancionar o ofensor. Não sou eu que estou dizendo, não, é o STJ. Punir o ofensor. Terceira função, que até você falou isso mais cedo, Fátima, na teoria do desestímulo, né? Terceira função, inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. Inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. Olha como isso é importante. Outro caso muito comum, e aqui eu concluo, esses vigilantes, Fátima, que às vezes, supermercado, por exemplo, vê lá uma pessoa pobre furtando chocolate, até, houve uma carne um dia desse no Rio Grande do Sul, né? Em vez de prender, chamar a polícia, vai para o sótão lá, para uma salinha, tortura e filma. Isso é o caso, na minha visão, que ensejaria também danos morais coletivos contra as empresas, inclusive com a função punitiva e pedagógica. Falando então dessa função punitiva, pedagógica, a gente sabe que países como os Estados Unidos, né, do sistema Common Law, existe essa doutrina aí, punitive damages. Então, assim, aqui no Brasil, eu quero saber então do professor Nelson, como é que anda essa aplicação aqui no sistema judiciário brasileiro dessa teoria, a teoria justamente, né, do valor do desestímulo. Pois é, Fátima, é um tema que é muito caro a mim. Desde 2011, eu escrevo sobre as funções da responsabilidade civil, porque a visão tradicional da responsabilidade civil no Brasil é que a responsabilidade civil só teria uma função, qual seja, uma função compensatória de danos. Basicamente, o que a doutrina conservadora no Brasil entende, até hoje, Fátima, é que um juiz, na hora de fixar uma indenização, ele apenas pode olhar para a vítima e, numa tentativa desesperada de voltar do tempo, esse juiz ele terá a missão hercúlea de resgatar essa vítima a uma situação semelhante, como se aquele dano não tivesse sido perpetrado. Ou seja, é uma tentativa de resgatar um passado. E o que eu sempre defendi é que a responsabilidade civil, ela não pode ter como função única a compensação de danos. O juiz, ele pode sim, além de olhar para a vítima, olhar para o ofensor. Olhar para o ofensor em que sentido? No sentido de, antes de conter danos, conter comportamentos antijurídicos.
E como é que é possível conter comportamentos antijurídicos olhando para o ofensor? Prevenindo ilícitos, punindo ilícitos e, por vezes, restituindo ganhos ilícitos. Essa é uma prática comum, como você disse, Fátima, em jurisdições do common law. Não é no Brasil. Qual é a grande falha do direito brasileiro hoje? Como não existe uma função punitiva autônoma, os tribunais brasileiros, eles criaram, e aqui vai uma expressão que eu acho muito interessante, criaram um dano moral anabolizado, hipertrofiado. Por que isso? Porque muitos juízes, imbuídos dos melhores motivos, como não existe uma função punitiva ao ofensor, naqueles casos em que a conduta é ultrajante, naqueles casos que o ofensor ele reitera a prática de ilícitos, naqueles casos que os ofensores eles simplesmente ignoram e têm completo descaso perante as vítimas. O que esses juízes fazem? Eles pegam o valor do dano moral e ampliam ele com base no grau de culpa da vítima, na reiteração de ilícitos e na capacidade econômica do ofensor. E se você me perguntar, Fátima, se isso é algo positivo, eu digo para você que metodologicamente é completamente equivocado, porque o dano moral ele tem uma natureza puramente compensatória. O dano moral ele só pode olhar para a vítima. A ideia do dano moral é uma ideia compensatória. Então, qual que é o correto para o direito brasileiro que se quer para o futuro? É que, além dessa função compensatória, exista também uma função punitiva pedagógica no Código Civil. Porque, para que haja uma punição, é necessário uma norma em abstrato que preveja quais são os critérios objetivos dessa sanção de caráter punitivo pedagógico. E a reforma do Código Civil, ela traz essa possibilidade de uma fixação de uma sanção punitiva em casos em que houver condenação por dano extrapatrimonial. A ideia é que, quando houver uma condenação por dano extrapatrimonial, percebendo o juiz que, naquele caso concreto, houve uma conduta grave por parte do ofensor ou a reiteração de práticas daquele ilícito, o magistrado poderá aplicar uma segunda sanção. Note, então, Fátima, na fundamentação, além da condenação pelo dano extrapatrimonial, o juiz poderá efetuar uma segunda condenação e essa sanção pedagógica não mira o dano sofrido pela vítima. Ele desvia o olhar para o ofensor, mirando exatamente o comportamento dele. Isso faz com que haja maior segurança jurídica, porque nós saberemos qual é a sanção compensatória e qual é a sanção de natureza punitiva. Está lá no projeto de reforma do Código Civil, tomara que avance. O professor Nelson falou aí, professor Felipe, sobre o princípio da prevenção, da precaução. Eu gostaria de ouvi-lo, então, sobre esses princípios, da prevenção, da precaução, como ele é aplicado no direito brasileiro. Perfeito, Fátima. Se me permitir só um breve comentário sobre a questão que o Nelson mencionou antes. Posso? Isso que o Nelson mencionou está no artigo 944, item A, parágrafo 3º da reforma. E há um ponto muito interessante. Tem um jurista francês que eu sempre cito, André Tanque, que ele fala que a responsabilidade civil, e o dano moral se insere, na responsabilidade civil, ela tem uma evolução quase tão antiga quanto a humanidade. Então, seria muito natural supor que a discussão acerca de suas funções já estivesse pacificada. Só que não está. É uma discussão claramente do século XXI, sabe? E está acontecendo algo curioso, algo que o Nelson sempre escreve muito. Nelson é a maior referência teórica nesse tema no Brasil. O Nelson tem um livro chamado As Funções da Responsabilidade Civil, no qual ele trata disso lá atrás. Está havendo uma refuncionalização da responsabilidade civil. Ela não é mais monofuncional, ela é multifuncional, como, aliás, a Suprema Corte Italiana decidiu há alguns anos. Ela é multifuncional
e ela passa, aos poucos, inclusive no Brasil, a adotar funções que tradicionalmente eram do direito penal, como a função punitiva, a função preventiva da sua pergunta, tá? Então, eu poderia citar vários casos que o STJ adota. Só uma observação. Nelson e eu escrevemos juntos há muitos anos. Ele, além de amigo, é meu mestre, sempre foi, sempre será. Acho que a gente tem mais de 10 livros, né, Nelson, juntos já. Mas nesse ponto, como ele mencionou, é engraçado, mesmo aquilo que a gente não conversa, a gente tende a pensar muito parecido. Um dos poucos pontos que eu acho que a gente não pensa exatamente igual é esse, e a posição do Nelson é, sem dúvida, a teoricamente mais correta, a conceitualmente mais rigorosa, a mais sofisticada. Qual? Ele exige para que haja, ele exige que haja mudança na legislação para que nós tenhamos essa função punitiva. E eu sou muito favorável a que essa mudança ocorra. Mas se eu estivesse lá no STJ, eu atribuiria sim essa função punitiva como o STJ tem feito nesses casos concretos. Eu acho que no caso concreto ela é sim um instrumento de justiça importante, sabe? Eu teria vários casos para citar, mas são casos longos, eu não vou fazer isso porque eu acho é, que não vai dar tempo. Mas sua pergunta, rapidamente, Fátima, é, eu sempre costumo dizer o seguinte: o foco, a ênfase que o século passado deu à reparação de danos, o século atual vai dar, está dando cada vez mais a prevenção deles, tá? Prevenir é a palavra de ordem do século XXI. É assim, por exemplo, na LGPD, é assim, por exemplo, na lei do superendividamento, é assim no projeto de inteligência artificial que está no Congresso. Quer dizer, em relação a essas assimetrias informacionais, uso discriminatório de dados pessoais, né, Nelson? Esses danos não podem ser apenas reparados. Esses danos têm que ser, sobretudo, prevenidos. Então, hoje, a prevenção seguramente deve ser o caminho buscado, ainda que não seja um caminho fácil, mas a gente tem que culturalmente até mudar isso. O juiz deixar de ser um juiz do dano para um juiz, para ser cada vez mais um juiz da prevenção. Bom, em muitas decisões do judiciário, não só aqui da STJ, né, do judiciário de um modo geral, das duas instâncias anteriores, a gente escuta muito falar mero de sabor, simples aborrecimento. O que diferencia, então, professor Nelson, o dano moral do mero de sabor, do simples aborrecimento? De fato, existe esse chavão no judiciário. Não condeno porque se trata de um mero dissabor ou aborrecimento. Isso é muito comum em sentenças. Mas a gente tem que pensar o seguinte, vamos dar um passo atrás. Qual que é a regra, não só no direito brasileiro, como em qualquer lugar do mundo? É a reparação de danos ou a irreparabilidade? Por incrível que pareça, a regra é a irreparabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade civil, ela é uma exceção. Porque a regra em qualquer sistema democrático é a preservação da liberdade das pessoas. É o espaço de liberdade das pessoas para que elas exerçam sua autonomia. É o espaço de liberdade para as empresas para que elas também exerçam sua atividade econômica. Então, a responsabilidade civil, ela surge como um momento patológico em que essa liberdade ela foi exercida com falta de responsabilidade. Ela é excepcional, porque se houvesse, Fátima, responsabilidade civil diariamente, para qualquer percalço da vida, para qualquer situação do cotidiano houvesse responsabilidade civil, o nosso sistema seria caótico. Então, quando se vem com essa frase mero de sabor ou aborrecimento, é para que haja uma distinção entre o que é verdadeiramente dano moral daquilo que não é dano moral. E só há dano moral, senhoras e senhores, quando há uma lesão a interesses existenciais que são concretamente merecedores de tutela. Ou seja, o juiz, no caso concreto, tem que observar quando, de fato, houve um dano injustificado a direitos da personalidade ou a direitos fundamentais. É essa que é a distinção.
Uhum. E o dano moral ele pode Eu ser preciso. estendido também a empresas, a instituições, professor Nelson? Assim, pessoas jurídicas, hoje, pela súmula 227 do STJ, elas sofrem dano moral. Mas uma correção. Por trás dessa súmula 227 do STJ, pela qual pessoa jurídica pode sofrer dano moral, existe sim um grande debate doutrinário. Qual? O dano moral da pessoa jurídica não é o mesmo dano moral, Fátima, da pessoa natural. Porque o dano moral da pessoa natural é uma violação a direitos da personalidade. Só que uma empresa, quando ela sofre um dano moral, esse dano moral atinge a sua honra objetiva. E o que é a honra objetiva de uma empresa? É a sua credibilidade no mercado, sua reputação perante os clientes, o seu bom nome. Então, sejamos justos aqui com quem está nos acompanhando. Na maior parte dos casos, essa honra objetiva é um valor patrimonial imaterial, intangível. Mas se essa honra objetiva ela fosse avaliada como é um dano patrimonial, com base em perícia, com base em prova técnica, seria muito difícil para o juiz chegar a um valor que fosse justo. Então, ao se trabalhar a honra objetiva de uma empresa como um dano moral, abre-se uma janela para que o magistrado ele tenha uma discricionariedade ao fixar essa indenização. Mas jamais esqueçam, pessoa jurídica não é titular de direitos da personalidade. Portanto, a honra objetiva tem que ser vista com Grande Salles. Isso é verdade que o nosso querido amigo Felipe disse: ser humano sofre dano em ré ipsa em alguns casos. O dano moral da pessoa jurídica não é em ré ipsa, ela tem que provar que houve verdadeiramente uma lesão à sua reputação, à sua credibilidade. Uhum. Professor É, Felipe, pois não. Não, e só complementando isso, havia essa figura, né, Nelson, os danos institucionais que parte da doutrina postulava, assim, que a pessoa jurídica poderia sofrer danos morais ou danos institucionais, que seria, esse abala a credibilidade. Mas essa tese não vingou na doutrina, o STJ sempre aceitou que a pessoa jurídica poderia sofrer danos morais, né? E eu menciono aqui, Fátima, interessante frisar, que a partir de 2023, na API 1025, o Supremo passou a admitir a indenização por danos morais coletivos, inclusive em ações penais, né, com apoio no artigo 387-4, que o Nelson sempre escreve sobre ele. E o STJ, também ano passado, recentemente, por sua quinta turma, entende possível que assim seja, né? Danos morais coletivos em ações penais. Há outro julgado importante do STJ, pouco conhecido, o RESP do brilhante ministro Herman Benjamin, atual presidente, né? O RESP 1722423, 1722423, em que o STJ conclui afirmando que condenados criminalmente por fraudes no INSS respondem por danos morais coletivos. Esse ponto é importante porque ele defendeu que a fraude, no caso, gerou danos institucionais que atingiram a credibilidade da pessoa jurídica em sua reputação. agora a gente falando sobre inadimplemento contratual, enfim, descumprimento contratual, como é que vem se comportando aí a doutrina, a jurisprudência, os entendimentos consolidados pelo STJ nesse sentido de permitir, né, ou reconhecer o dano moral, enfim, nessas situações, nessas hipóteses de inadimplemento contratual. Eu quero ouvir do professor Nelson, por favor. Em princípio, Fátima, um inadimplemento contratual, ou seja, o descumprimento de uma relação obrigacional, seja por mora ou inadimplemento absoluto, ele não gera dano moral. Ele não gera dano moral porque as consequências do descumprimento são todas elas econômicas. Porém, nada impede que em situações excepcionais, aquele inadimplemento, aquele descumprimento contratual, ele se relacione com violação
de direitos da personalidade. E aí sim surge o dano moral. Então, uma situação muito comum é aquela em que há um contrato de saúde, há um descumprimento contratual, mas a discussão passa em torno, por exemplo, de alguma prestação de um serviço médico, por exemplo, uma cláusula onde há incorporação de stent num procedimento cardíaco, da válvula stent num procedimento cardíaco. E esse inadimplemento passa por uma questão relacionada à própria sobrevivência do segurado. Ou seja, e aí qualquer relação contratual passa a ter também um fundo existencial. Há uma violação a direitos da personalidade e o dano moral ele é factível. Ou seja, em princípio, inadimplemento contratual, ele só gera dano patrimonial, porém, se as consequências são consequências existenciais, aplica-se também dano moral mesmo a essas situações. Professor Felipe, tem uma expressão que a gente vem ouvindo muito falar nesses últimos anos, né, sobre pornografia de vingança, que é quando um casal se separa e uma das pessoas aí, para se vingar da outra, expõe fotos íntimas, vídeos, enfim, em aplicativos de mensagem, nas redes sociais mesmo. Eu quero saber se o provedor de internet, ele também se torna esse responsável por atos, né, que eu poderia dizer assim, que são criminosos, né, que afetam a honra, a imagem da pessoa vítima? Olha, Fátima, antes disso, deixa eu lembrar que o STJ, recentemente, ele decidiu que a competência para indenização por danos morais em caso de ofensas proferidas nas redes sociais, ela é sempre o foro de domicílio da vítima, tá? Em razão até da ampla divulgação do ato ilícito. Outro ponto importante é que Nelson e eu, nos livros, sempre defendemos que nada disso impede que as próprias empresas adotem meios e modos efetivos tecnológicos de prevenir o dano. Porque, gente, a gente está falando muito aqui de responsabilidade civil, de dano moral, mas a tutela ótima não é essa, não. Não é essa. Essa é uma tutela posterior ao dano, uma tutela repressiva, tardia, imperfeita. A tutela ótima é uma tutela preventiva, tá? Uma tutela preventiva, isso vale para tudo. Um exemplo que eu sempre dou. Aconteceu no Nordeste um dia desse. Uma mãe tem seu filhinho no hospital público, no qual vem acontecendo várias mortes por infecção hospitalar. Pergunta retórica. O que é melhor para essa mãe? Esperar que o filho morra para depois entrar com danos morais contra o Estado? Ou conseguir uma ordem judicial preventiva, o nome processual não me importa aqui, mas que transfira o filhinho dela para outro hospital público ou particular que esteja livre, sabe, dessa infecção. A linha de tendência é essa, tá? E a gente poderia falar muito aqui, Fátima, realmente da proteção dos dados pessoais. Hoje no Brasil isso é um direito fundamental, né? Em 2022 nossa Constituição foi alterada para incluir mais um inciso no artigo 5º. Antes disso, o Supremo já havia reconhecido em 3 ADIs que é um direito fundamental, e a gente trabalha muito o direito, né, com a questão da autodeterminação informativa, que já falava lá Rodotà, jurista italiano, décadas atrás. É um tema, é algo que está na ordem do dia. Professor Felipe, a gente também tem escutado muito falar do chamado cyberbullying. Eu gostaria de saber, então, qual o ponto aí de responsabilização de escolas e até de pais por crianças afetadas, né? Crianças e adolescentes afetados aí na internet pelo cometimento do cyberbullying. Eu acho possível, Fátima, eu acho possível. Hoje está tudo mudando, não sabe cyberbullying, de onde ele é praticado, isso tem relevância? Eu costumo dizer hoje que hoje a única permanência é a mudança. Hoje a única permanência é a mudança. Uma frase que o Nelson conhece, que eu repito muito, que quando o direito ignora a realidade, quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. A realidade se vinga ignorando o direito. É a frase de um jurista francês do século passado, sabe? Então, o direito não pode dar as costas para essa realidade. Por quê? A gente está lidando com mudanças disruptivas, tecnológicas. O direito privado está mudando como nunca, seja por conta da tecnologia, seja por conta
de novos comportamentos. Imagina o direito das famílias. Eu costumo brincar que se um civilista de 30 anos atrás, então nem, você não precisa muito não, 30 anos atrás, entrasse numa máquina do tempo e caísse aqui hoje, olha, ele não reconheceria muitas das discussões que nós temos atualmente, sabe? Então, respondendo mais, com mais clareza a sua pergunta, há sim responsabilização possível. A responsabilidade por ato de outrem está no Código Civil, no artigo 932 e seguintes. Os pais respondem sem culpa por atos dos filhos menores, como empregadores respondem por atos de empregados. Mas, para concluir a resposta, outro ponto importante que se harmoniza com a reforma, com o projeto 4/2025 de reforma do Código Civil, do qual sou um entusiasta. Essa reforma, e tem a ver com a sua pergunta, ela exclui, por exemplo, lá fala o seguinte, que os pais respondem por atos dos filhos menores, o Código Civil fala, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Fátima, é preciso que o pai esteja do lado do menor no momento do bullying, do cyberbullying, do ofensor? Claro que não, claro que não. A presença física do pai, no momento que o menor pratica o dano, é irrelevante. É irrelevante. Nelson e eu sempre defendemos isso nos nossos livros, aliás, a doutrina de modo geral. Tá? E o STJ vai na mesma linha. Há um julgado do ministro Luiz Felipe Salomão que vai nessa linha. E a reforma do Código Civil, de modo muito correto, retira a expressão e em sua companhia. Quer dizer, para deixar claro que os pais respondem pelos danos causados pelos filhos, a exemplo do cyberbullying, mesmo que eles não estejam presentes no momento em que o menor pratica o dano. Uhum. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, da minha aula, que como eu sempre falo, né? Mas antes de a gente encerrar aqui o Entender Direito, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, começando pelo professor Nelson, a respeito do que muitos juristas defendem sobre a chamada indústria do dano moral. Vocês concordam, então, que isso é uma realidade aqui no Brasil? Começando pelo professor Nelson, por favor. Vamos lá, Fátima, sobre essa grande discussão interminável, polêmica sobre a tal da indústria do dano moral. Vamos dar 3 passos atrás. Primeiro, o que há no Brasil realmente é um atraso civilizacional, ou seja, o que existe não é uma indústria do dano moral, é uma indústria do desrespeito à dignidade da pessoa humana em todos os níveis. E ele prossegue hoje em pleno século XXI. Ou seja, o acesso ao mínimo existencial ele é negligenciado e o dano moral ele é apenas uma das repercussões de muitas situações que já poderiam ter sido vencidas se realmente houvesse um projeto inclusivo no Brasil mais consistente. Então, esse é um primeiro ponto, é uma crítica que se faz. Em segundo lugar, e aí a minha questão é empírica, Fátima, tradicionalmente os valores das indenizações que são fixados no Brasil são muito baixos. E são baixos, e esses valores baixos, eles estimulam que os infratores e outros potenciais ofensores continuem praticando violações a direitos da personalidade. E um terceiro ponto, como o Felipe já disse, como hoje em dia não há no direito privado uma função preventiva da responsabilidade civil, existe por parte de muitos agentes econômicos uma calculadora na mão onde se faz um cálculo de custo e benefício que vale a pena ofender dignidade da pessoa humana, porque ao final de uma longa luta pelo direito, como diria Ehring, aquilo que o ofensor pagará será muito menor do que o lucro que ele obteve com a prática consistente de violações a consumidores, principalmente. Então, a questão da indústria do dano moral é um grande chavão que, na verdade, faz com que seja obscurecida a verdadeira discussão. Eu não, de forma nenhuma, eu não nego que existe um outro ponto no Brasil, que é matéria para uma outra discussão, que é a litigância predatória. Isso sim é algo ofensivo. Esse ajuizamento em massa de várias ações envolvendo temas idênticos, muitas vezes sobre dano moral, mas a litigância predatória é simplesmente uma patologia dentro de um sistema de reparação por dano moral que merece refinamento no Brasil. E esse é o nosso objetivo na discussão.
Professor Felipe, por favor. Pois não, eu também, Fátima, eu não vejo essa indústria, sabe? Agora a gente tem que contextualizar. O direito civil dos séculos passados, quando eu me formei ainda era assim, era um direito civil basicamente preocupado com o patrimônio. Se nós vermos o Código Civil de hoje, a parte geral, discussão sobre o nascituro, se nasceu ou não com vida, discussão sobre o pródigo, o ausente, como oriência, o foco é só patrimonial, é só patrimonial. Não por acaso, não por acaso, né, Nelson, o professor Fernando Noronha falou em relação ao Código Civil 2002, que nós temos um código novo, ele falou 20 anos atrás, mas que quanto à responsabilidade civil, ele nasce velho, e nasceu velho mesmo, que praticamente reproduziu, com 2 ou 3 mudanças, o código anterior, que era um código 16, tecnicamente admirável. Eu gosto muito do código 16, mas era um código praticamente contemporâneo da escravidão no Brasil. Ambos, o atual e o anterior, tiveram uma tramitação lenta no Congresso, né? O 16, o projeto é anterior a 1900, sabe? Então, a gente tem que ver que o direito hoje, ele não é só patrimonial, ele é também existencial e o direito tem que caminhar nesse ponto. E eu concluo dizendo, até a gente escreveu isso nos nossos livros, Nelson e eu, que a ordem jurídica, reprimindo comportamentos, ela olha para aquilo que a sociedade não quer se tornar, egoísta, desleal, violenta. Tá certo. Mas o desafio hoje qual é? Eu concluo aqui. A gente pode ir além disso e direcionar o olhar para aquilo que nós, como sociedade, queremos nos tornar pacíficos, cooperativos, leais, solidários, tá? Então, essa busca pode ser feita dentro também do sistema jurídico, desculpa, eu concluo com essa frase. Enxergar o sistema jurídico como um sistema de convites normativamente conduzidos. Um sistema de convites normativamente conduzidos. Muito bacana. Olha, só tenho a agradecer a participação de ambos aqui no Entender Direito de hoje, começando mais uma vez o agradecimento ao Procurador da República e professor Felipe Peixoto Braga Neto. Muitíssimo obrigada, professor. Esses ensinamentos aí passados por ambos não estão só em livros, né, mas nessa convivência entre ambos, né, amigos há décadas que tem vários livros escritos e a gente só tem a aprender muito com vocês. Muito obrigada, professor Felipe. É muito bacana, eu que agradeço. Foi uma honra, uma alegria, Fátima. Muito bacana mesmo. Também agradeço a participação Nelson Rosenwald, que é advogado e professor dentre tantas outras funções, escritor também. Muitíssimo obrigada mais uma vez em nome aqui de toda a equipe do Entender Direito. O prazer foi todo nosso, estamos à disposição para novas aparições e novos esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Nossa, com certeza eu vou ficar ansiosa aí para a nova vinda de vocês aqui. O convite já fica aberto e a gente vai conseguir um outro tema para ambos, viu? Claro, né? Eu agradeço também a você aí de casa a companhia, sempre pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelas plataformas de áudio e de vídeo. E é o seguinte, ó, falando nisso, o que você está esperando aí para curtir o nosso conteúdo, hein? É só clicar no joinha ou no coraçãozinho logo abaixo do material em plataformas como YouTube e Spotify. Curta, compartilhe à vontade, porque a plataforma vai entender direito que você deve sugerir o nosso conteúdo para mais pessoas. A gente se encontra.